Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu não sei como vocês estão. A gente está no momento remoto. É difícil demais. Eu sinto muita falta de dar aula normalmente para vocês. Eu sinto muita falta daquele mundo de anteriormente, né? Em que a gente podia se encontrar, se ver. Infelizmente, a gente não pode estar se encontrando, se reunindo agora. Então, eu tive alguns alunos que me procuraram no WhatsApp e que eles não estão podendo assistir essas minhas lives e muito menos ver minhas aulas no YouTube, porque as minhas aulas elas são um pouco longas e para esses alunos fica muito difícil eles gastarem os dados móveis deles todinhos só com uma aula no YouTube. Então, o que eu pensei? Para tentar diminuir esse fosso entre algumas realidades, entre quem tem e quem não tem. As aulas vão ser um pouquinho menos longas, serão um pouco mais curtas, mas isso não quer dizer que serão com pouco conteúdo, tá? Então, vamos explicar aqui um pouco a dinâmica da semana. Essa semana, e nas próximas semanas, acho que até o final de abril, a gente vai ter, na terça-feira, a gente tem uma live, tá? E durante essa live, o que vai acontecer? Eu vou explicar o conteúdo, ok. E na terça-feira, no mesmo dia, provavelmente até no mesmo horário, eu vou postar um exercício para vocês. Eu postei uma semana passada e poucos alunos me entregaram. Me entreguem essas atividades, que está lá no Classroom. E aí, o que acontece? Aí, na terça, live. Na quinta-feira, vocês podem utilizar o horário que eu vou estar disponível para vocês. Vocês têm já o horário de vocês. Aquele horário que tá lá no papel, vocês podem mandar mensagem para mim no WhatsApp, perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Aí, na terça, a gente tem aula. Essa semana, a gente ainda vai estar dando conteúdo. Mas eu acredito que semana que vem eu vou estar resolvendo os exercícios com vocês. Certo? Então, o que a gente vai estudar hoje? A gente vai continuar aquela apostila. Vamos lá. Vocês estão vendo? Pessoal, vocês estão vendo o texto? Por favor, me respondam. Sim. Obrigada. Bem, como a gente falou semana passada sobre a linguagem é uma habilidade, é algo inerente ao ser humano que se utiliza para várias coisas, como fazer arte, se comunicar, enfim, vários aspectos que a linguagem enseja, que ela cria para o ser humano, né? Tá. Uma manifestação, né? Uma manifestação desse universo de possibilidades que a linguagem nos doa é a língua. Então, pensem o seguinte: a linguagem ela está aqui em cima, e aqui está todo as possibilidades, o universo de possibilidades que a língua nos dá. Pensem assim. E dentro desse universo que está aqui, existem as línguas. As línguas elas são extremamente importantes pelo fato de que elas constroem uma nação, elas constituem a identidade de um povo, a permanência da identidade de um povo, de uma história. Eu até passei ano passado uma atividade para vocês. Eu queria que vocês me dissessem a relação entre a cultura, a identidade nacional e a língua. Foi uma redação que eu pedi. Acho que isso eu não vou pedir de novo. Mas em um outro tipo de exercício, porque é muito interessante a gente perceber isso. Isso cai bastante no Enem. Eu passei todas as atividades que eu passei para vocês, quem já fez, percebe que eu cobro bastante isso. Por quê? Porque isso cai muito no Enem, despenca no Enem. Variação linguística, língua, esses conceitos são extremamente basilares para a prova de vocês do Enem. Bem, vamos começar aqui. A língua é um instrumento de comunicação e expressão, sendo composta por regras gramaticais que possibilitam que um grupo de falantes específicos consigam produzir enunciados que lhes permitam comunicar-se e compreender-se. Tá, vamos traduzir isso aqui.
Um dia eu chego e falo que o nome disso aqui é biscoitinho. Ah, isso aqui é um biscoitinho. Só que, quando eu falo que isso aqui é um biscoitinho, só eu sei que esse objeto, no meu sistema linguístico, significa biscoitinho. Entretanto, a gente sabe que, para a nossa sociedade, o nome disso aqui é celular, smartphone, enfim, tem vários nomes. Então, o que isso quer nos dizer? É que a língua, ela não é criada a partir de instintos. O que eu quero dizer com isso? A gente não pode chegar e falar que o nome disso aqui, do dia para a noite, vai ser docinho. Por quê? Porque a língua, ela se compõe a partir de regras. Se houve uma convenção social que o nome disso aqui é caneta, a gente tem que usar essa convenção social. Por que a gente tem que usar essa convenção social? Porque eu quero viver em sociedade, eu quero me comunicar, eu quero compreender o que o outro está dizendo e eu quero que os outros me compreendam também. Então, a língua nada mais é que convenções e regras que unem uma nação, ou então povos, como povos originários que existem na Amazônia, em vários lugares do Brasil e do mundo. Então, continuando, dessa forma, cada indivíduo pode usar de maneira particular a língua comunitária. Aqui a gente pensa o seguinte, a gente já entra na questão da variação. Porque a gente sabe que na língua portuguesa, o português brasileiro, existem diversas variações linguísticas em todo o Brasil, né? A gente tem aqui a variação linguística do belenense, tem o do pessoal do Tomé-Açu. Então, tem vários tipos de variações de uma mesma língua. Por quê? Porque aquela comunidade ela teve uma troca diferente, ela teve um contato com outras culturas que difere do sistema da língua portuguesa brasileira criada, né, para nós nos comunicarmos. Então, essa língua vai variar, tá? Pense o seguinte. Podemos compreender que, além de ser um sistema linguístico, a língua, ela faz parte da construção identitária de povos e nações. Isso aqui eu fiz várias questões para vocês sobre isso, certo? Várias questões do Enem que caem nisso. As concepções de língua, norma padrão, norma culta e variação linguística. Vamos pensar o seguinte, a gente estava falando aqui de língua, como elas se manifestam, para que elas servem, como elas usam e por que elas variam. Pense o seguinte, a língua, ela nasce a partir das nossas trocas, da mudança no tempo e do espaço. E os estudiosos, eles fazem gramáticas, eles sistematizam, eles criam regras para a sistematização, a criação de como posso dizer, de um conhecimento linguístico para transformar em uma regra, em uma norma, e essa norma deve ser o padrão, deve ser perseguida por nós. Quando a gente tem essas aulas de língua portuguesa, o que a gente estuda? A gente estuda maneiras de se utilizar da norma padrão para nós podermos atingir os maiores níveis de educação, certo? Vamos pensar assim. Então, o que é a norma padrão? Ela nasce a partir da comunidade? Necessariamente não. Ela nasce a partir do falante coloquial, do falante ribeirinho, do falante paraense? Não. Ela nasce a partir de uma abstração, de uma idealização de como essa língua deve ser usada corretamente, a partir de suas regras e convenções. Então, preste atenção. A norma padrão, ela nasce da gramática, certo? O falante da norma padrão, ele é um falante idealizado. Ele não existe. Por que eu falo isso com tanta propriedade? Porque, pensem o seguinte, eu sou uma professora de língua portuguesa, nascida em Belém do Pará, e eu não vou falar totalmente na norma padrão. Por quê? Porque a gente tem que pensar os fatores em que a língua vai variar, que é o tempo, eu tenho uma certa idade, o meu gênero,
o local que eu nasci, as trocas que eu tive. Então, apesar de eu ter estudado essa norma padrão, de certa forma, internalizado regras e convenções da língua, eu não sou uma falante idealizada por essa norma. Por quê? Porque todos esses aspectos que circundam a minha fala, que é a minha identidade social, a minha identidade geográfica, a minha identidade de gênero, todas elas são fatores preponderantes para a minha fala, como eu me expresso, como eu me comunico. Então, eu não nasci do nada, eu não nasci da gramática, eu nasci da minha mãe. Então, pensem nisso. Então, vamos lá. Na língua, temos a norma padrão, geralmente presente em livros e gramáticas, os quais atestam a forma adequada de usar a língua. Por ser baseadas em regras e usos generalizados de uma determinada língua, a norma padrão é artificial, isto é, parte da manifestação da língua em um contexto puro, sem erros ou desvios. Então, esse falante ideal é um falante em que ele nasce a partir de regras. Ele não nasce a partir de uma geografia, de uma identidade, não. Ele nasce a partir das regras, ele é artificial. Correto? A norma culta. A norma culta é um pouquinho mais simples. Por quê? Vamos pensar aqui novamente. Eu sou uma pessoa que eu estudei português, vocês estudam português, vocês estão no terceiro ano do ensino médio, e esse ano do terceiro ano do ensino médio já passou por um longo caminho na educação, né? São quantos e quantos anos estudando a língua portuguesa e tal. Mas vamos pensar aqui, nós somos escolarizados, tivemos acesso ao ensino básico, a gente tem acesso a algumas coisas, então a gente pode pensar que eu, por exemplo, eu faço parte de uma camada social culta. Por quê? Porque eu sou professora, eu tenho mestrado, eu falo tantas línguas. Então, todos esses aspectos fazem com que eu seja dessa camada camada da sociedade é considerada culta. Por quê? Porque eu tive acesso à educação, eu fiz cursos, eu me eduquei, eu estudei bastante. Então, eu sou considerada dessa camada culta. Mas, apesar de eu pertencer a essa camada, não quer dizer que essa camada não tenha desvios de língua. Na verdade, ela vai ter desvios de língua. Então, aqui, a norma culta nada mais é que a variação da língua utilizada pelas pessoas que têm mais conhecimento dessa sociedade. Bem, vamos ler aqui. Geralmente, a norma padrão está interligada à norma culta. Entretanto, são manifestações diferentes da língua. Não se esqueçam que existe uma diferença entre norma padrão e norma culta, tá? A norma culta se refere ao conjunto de padrões linguísticos usados habitualmente pela camada mais escolarizada da população. Em muitos casos, a norma culta se utiliza de regras da norma padrão, mas isso não quer dizer que a norma culta não tenha seus desvios gramaticais. Ela vai ter. A norma padrão e a norma culta. Aqui uma diferençazinha, tá? Ai, meu Deus. A norma culta e a norma padrão. A norma padrão se utiliza de um falante artificial, como eu falei. Ele nasce a partir da gramática, que existe apenas um contexto idealizado. Então, esse é o ideal que a gente precisa estudar, compreender, para poder acessar esses níveis mais altos de educação. E a norma culta se utiliza de um falante que existe. E, geralmente, esse falante é escolarizado. Tem certas normas gramaticais internalizadas por ter tido acesso à educação. Certo? A fala coloquial. Vamos estudar a fala coloquial. Agora, vamos pensar em mim novamente, né? Eu sou uma pessoa educada, escolarizada, tá. Então, se um dia vocês me encontrarem em algum bar, em alguma festa, e vocês forem falar comigo, vocês vão ver que eu sou uma outra pessoa em um contexto
um contexto informal, porque a gente não está no mesmo contexto da escola, a gente está num contexto mais leve, mais tranquilo para mim. Por quê? Porque todas aquelas normas, elas já não estão tão ativas em mim. Por quê? Porque eu estou num contexto em que eu não sou a professora de língua portuguesa, eu sou a Natália, a pessoa social Natália. E aí, eu vou me utilizar dessa fala coloquial. Por quê? Eu não vou me utilizar de uma fala, de uma norma padrão, em que eu vá travar a comunicação. Vocês vão perceber essa questão de travar a comunicação logo mais. A fala coloquial, ela pertence à língua quando essa é materializada no seu contexto real, cotidiano, certo? A fala coloquial, ela se manifesta a partir do contexto. Um exemplo bastante comum é quando conversamos com amigos, tanto na internet quanto pessoalmente. Como estamos em um contexto mais leve entre amigos, estamos suscetíveis a usarmos uma linguagem menos elaborada ou rebuscada. Usamos bordões ou até gírias nesse tipo de contexto informal. Entretanto, quando estamos na escola, aqui a gente está na escola, né? Em uma produção textual de língua portuguesa, você deve se utilizar de todo o conhecimento linguístico e gramatical para se expressar. Dessa forma, o contexto escolar exige de você o uso da norma padrão da língua, certo? Então, aqui o coloquial, quando você está no contexto informal, e quando você está num contexto escolar, por exemplo, você deve se utilizar da norma padrão, do que você sabe da norma padrão. Vamos ver aqui esse exemplo. Aqui esse exemplo tem a ver com adequação, tanto de vestimenta como linguística. Vamos ver aqui o texto. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos neste instante ou mais tardiamente. Então, vamos pensar aqui. Qual é esse contexto? É um contexto de praia. É uma praia, tem um surfista, e ao lado desse surfista tem um homem todo de gravata. A roupa não está adequada ao contexto e também a sua maneira de se expressar. Por quê? Porque está utilizando de um mesóclise, de um vocabulário um pouco mais rebuscado para falar sobre as ondas. Tudo que ele está falando não está errado. Na verdade, está muito certo, está próximo desse falante idealizado da norma padrão. Entretanto, para o contexto de praia informal, ele está se utilizando de uma variação inadequada, porque o contexto seja algo mais leve, mais informal. Certo? Aqui, o exemplo que eu vou dar a seguir, ele está escrito assim: registro coloquial e registro culto. Entretanto, esse registro culto, ele está próximo da norma padrão, certo? Vamos lá, o registro coloquial. O registro coloquial, nesse contexto coloquial, né? Eu falo, eu vi ela ontem. Por que está errado? Para a norma padrão. Porque você não se utiliza de pronome do caso reto como objeto direto. Então, o correto é pronome oblíquo. Eu a vi ontem. Esse que é o correto de acordo com a norma padrão. Vou pular aqui, eu vou ver esse quarto exemplo. Você tira o negocinho da torneira e conserta ela. Aqui a gente tem 3 erros, de acordo com a norma padrão. O C, a gente não é um desvio da vocabular. Negocinho também é uma forma de se expressar não tão correta. E conserta ela, que novamente é a questão do pronome oblíquo, o pronome do caso reto sendo utilizado como pronome oblíquo. Então, vamos ver como seria o correto, né? Tire a carrapeta da torneira e conserte-a.
tire a carrapeta da torneira e conserte. Então, aqui, o negocinho que ele fala, você tira o negocinho da torneira, esse negocinho, ele tem um nome próprio, ele tem o seu vocábulo preciso. Então, aqui a gente está presente de um caso de imprecisão vocabular. Por quê? Quando você utiliza a palavra negócio para nomear alguma coisa, você não está esclarecendo, você está sendo impreciso. E quando você se utiliza do carrapeta, você está sendo totalmente preciso e específico qual é o objeto. Então, as variações e questões de erros gramaticais, elas não pertencem apenas ao plano sintático ou ortográfico, mas também dos vocábulos que a gente se utiliza. Por exemplo, todo mundo sabe esse negócio. Todo mundo é uma forma de generalizar, mas não é a correta, então o correto seria todos têm conhecimento dessa questão. Porque a questão, apesar de ser uma palavra um pouco vaga, mas ela é muito mais precisa que negócio. Negócio dá um sentido para as coisas muito vago. Esse negócio, aquele negócio. Pode ser um negócio de empresas, mas aqui não dá para saber o que é. Se retire daqui. Por que a gente não fala se vem de casa? Porque a gente não começa frase com pronome. Retire-se daqui. Certo? Isso aqui é um problema de quê? De gramática, sintático. Bem, o cara veio para cima de mim berrando. Correto seria o homem interpelou-me aos gritos. Então, qual é o erro daqui? Vamos lá. O cara, que não é o correto, veio para cima. Então, ninguém vai para cima, né? É uma imprecisão vocabular. E o berrando, que não é errado, mas para o contexto aqui que a gente está estudando, não é a forma correta de se expressar. Outra, o diretor pediu para mim vir aqui. Além de ser feio, é muito feia essa frase. O diretor pediu para mim vir aqui. Parece uma cacofonia. O correto seria, o diretor pediu para eu vir aqui. O erro aqui está no pra, seria o para. O mim não conjuga verbo. Então, quem é que conjuga verbo na língua portuguesa? O pronome do caso reto, que é o para eu vir aqui. Além da conjugação que estava errada. Então, gente, por hoje, ai, meu Deus. Vou encerrar aqui a aula por hoje, como eu falei para vocês, que a gente está com essa questão na internet de alguns amigos de vocês, alguns alunos. E é isso. Tenham um bom dia. E eu vou logo mandar uma atividade para vocês, tá bom? Um abraço e até mais.